Vamos então entender um pouquinho sobre dor na coluna? Aliás, o Dr. Fábio Magalhães vem trabalhando com a gente, explicando os tratamentos. Então, hoje a gente vai trazer junto com ele aqui no estúdio mitos ou verdades, dor na coluna. Bom dia, doutor. Bom dia, Legal, tudo tudo bem? bom, doutor? Tudo bem. Adoro mitos ou É verdades. bom, né, amiga? Muito, Que adoro, a gente tira as adoro. dúvidas que você em casa muitas vezes tem também. Agora, doutor, primeiro mito ou verdade? A dor na coluna pode ser tratada com remédios e fisioterapia? Ah, tá aqui para vocês É um em casa. mito ou é Vamos lá. verdade? Verdade. Verdade? Verdade, né? O principal tratamento das dores da coluna é o tratamento conservador. Então, o tratamento medicamentoso, com analgésicos comuns e até mesmo com algumas medicações mais específicas, dependendo do tempo dessa dor. E, além disso, o tratamento de reabilitação, né? Que é o que a gente chama que é o que realmente fornece para o paciente o fortalecimento, melhora a qualidade de vida, porque é o que vai dar para esse paciente mobilidade. Quando a gente vai ficando velho, a coluna ela envelhece com a gente, né? Então ela vai enrijecendo, vai perdendo aquele líquido das articulações, e aí é muito interessante que cada vez mais o paciente ganhe mais mobilidade, né? E a reabilitação, as atividades de fisioterapia, osteopatia, atividades aeróbicas assistidas, elas permitem isso, né? Esse ganho de mobilidade. E eu tô ficando velha faz tempo, então, que eu já tô com a coluna, olha. Tá doendo. Fogo. A gente vai envelhecendo, vai falar que vai marcando mesmo, né, amiga? Vai machucando. Mito ou verdade? Vamos lá. Pilates apresenta melhora para as dores da coluna. Verdade, É né? verdade, É né? verdade, né? O Pilates é um tipo de atividade que a gente considera uma atividade de reabilitação, sim, tá? Ele fortalece as estruturas centrais da nossa coluna, né? Que é o que a gente chama de core, né? São os músculos ali que dão sustentação à coluna, a musculatura paravertebral. Então, o Pilates trabalha muito esse condicionamento, né? Esse fortalecimento, essa consciência corporal. Além disso, também ele tem uma atividade muito importante aí na parte cardiorrespiratória, né? Então, o paciente precisa ter todo esse ganho de consciência corporal, e isso o Pilates ele permite, né? Então, o Pilates eu brinco com os meus pacientes que depois da fisioterapia, né, porque a fisioterapia realmente é um tipo de reabilitação orientado pelo médico e quem vai realmente definir a terapia vai ser o terapeuta, o fisioterapeuta, mas depois que sai desse ganho de funcionalidade que é preciso por algum motivo, aí o Pilates é um ótimo tratamento aí para dar seguimento para o resto da vida, né? Não só... Que bacana. Agora, outro mito ou verdade. O peso em excesso pode causar dor na coluna. É mito ou verdade? É verdade, tá? O que é que acontece? A gente tem alguns fatores que são considerados fatores não modificáveis, né? Que são os fatores, por exemplo, o fator genético, né? A pessoa nasceu com uma coluna mais estreita, onde a saída dos nervos já é bem estreita, já é bloqueada, e o paciente já tem uma facilidade para ter dor, porque já estruturalmente é um paciente que já nasceu com uma coluna diferente. Quando a gente ganha peso, né, a gente sobrecarrega a coluna. Então, o excesso de peso é um fator de risco modificável, né? Se a gente melhora o peso, se a gente diminui o peso, a gente consegue retirar esse fator de risco para uma doença na coluna. Então, hoje a gente sabe sim que o ganho de peso, ele piora ou acelera a doença degenerativa da coluna. E o melhor, se a gente consegue sim modificar esse fator, porque a gente consegue diminuir, fazer um tratamento, né, para cuidar desse excesso de peso e aí retirar esse fator de risco para o avanço das doenças na coluna. Excelente. Olha, outro mito, esse aqui também é interessante para a gente discutir com o doutor aqui, ó. Se não tratada, uma dor na coluna pode virar crônica. Mito ou verdade, doutor? Verdade, tá? Aí a partir de 12 semanas, um paciente com dor, essa dor ela é uma dor que a gente considera crônica. E aí existem mecanismos que não são sentidos apenas pelo paciente no local da dor, lá na coluna. Esses mecanismos, eles também são interpretados no cérebro. E aí essa dor ela vai ficando mais difícil de ser tratada, entendeu? Então, é verdade. Agora o próximo, ó. Esse também eu fiquei curiosa. A cirurgia endoscópica na coluna tem uma recuperação mais rápida. É um mito ou verdade, doutor? Verdade.
A cirurgia endoscópica, ela permite uma rápida recuperação, porque o tipo de agressão é muito diferente das cirurgias antigas, né? Através de uma incisão de 1 centímetro, um furinho, a gente consegue acessar a hérnia de disco e através do sistema de vídeo, por isso que a gente chama de videoendoscopia, a gente entra com uma ótica, com uma cânula de endoscópio, e a visão ela é guiada por um sistema de vídeo. E aí amplia bastante a imagem e a gente consegue hoje fazer inúmeros tratamentos, desde a retirada de uma hérnia de disco até uma descompressão medular, abertura de um canal que está mais estreito, mais apertado. Tudo por 1 centímetro. Gente, como que pode, Muito legal. né? Aliás, esse próximo mito ou verdade, eu já escutei, até quero saber se é verdade ou não, doutor. Tem a ver com a cirurgia também, hérnia de disco. A hérnia de disco pode voltar depois de uma cirurgia. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? Verdade, né? O que é que acontece? Quando a cirurgia tradicional para hérnia de disco, a convencional, é uma cirurgia que a gente chama de microdissectomia, né? Em que a gente vai lá, retira a hérnia e pode ou não mexer no disco, tá? Então, quando tem uma hérnia de disco, geralmente tem a ruptura dos ligamentos ali que contém esse disco no lugar. E aí a gente vai e mexe nessa região, retira essa hérnia que está causando a compressão no nervo e também pode mexer ou não nesse disco, tá? Esse disco ele vai permanecer lá. Então a gente... no tratamento convencional, a gente não substitui esse disco por uma prótese, por exemplo. Então, quando essa cirurgia ela não tem a substituição por uma prótese, quando a gente não retira todo o conteúdo desse disco, essa hérnia ela pode voltar. Então, nas cirurgias em que não existe prótese, em que não existe a retirada do conteúdo completo do disco, essa hérnia de disco pode voltar por um esforço, por algum fator de risco que você já tinha e não modificou. E agora, olha só, para vocês aí de casa que ficaram com alguma dúvida e querem mandar perguntinha aqui pra gente ou pro doutor, segue ele nas redes sociais. Doutor, espelha para mim, Fê, por favor. Doutor Fábio Magalhães. Segue ele, que ele posta muito vídeo legal, tirando dúvida. Manda as perguntinhas para ele também. Você responde aqui, né, doutor, pra gente, né? Isso, respondo sim. Perfeito, demais. doutor. Legal, acho bacana porque a gente já conversou um pouquinho com o doutor aqui, né? Ele como neurologista, falou pra gente sobre cranioestenose, todo esse cuidado que o doutor e a coluna. E nas próximas semanas o doutor vai trazer pra gente outras novidades também para você se cuidar. Mas pelas redes sociais, como a Mari mostrou, você pode acompanhar o dia a dia do doutor e novos conteúdos. Obrigado, doutor. Obrigado, Obrigada, vocês, viu, tá? doutor? Foi um prazer. Sempre.